Semana passada eu vi que a atriz Letícia Sabatella, né? Ela está com 52 anos, é uma atriz muito conhecida, né, aqui no Brasil. E ela foi diagnosticada com autismo aos 52 anos. Eu falei, mas agora aos 52? Mas viveu todo esse tempo aí e não sabia? Pois é o diagnóstico tardio. Dá para fazer esse diagnóstico hoje em dia com a gente que já está mais velho? Eu tô com 40 anos, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Tem que fazer o teste. Mas para a gente saber aí mais sobre o diagnóstico de autismo tardio, eu vou conversar com a especialista daqui de Três Corações, da nossa região sul de Minas Gerais, a Kelly Rabelo, que volta novamente aqui no programa. Tudo bom, Kelly? Tudo bom. Como é que você tá? Muito obrigado pelo convite. Bem... A gente que agradece a sua participação, suas falas são ótimas para ajudar a gente. Inclusive, se você tiver dúvidas, o WhatsApp está na tela para você mandar a sua mensagem. Vamos lá, então. Primeira pergunta óbvia para a gente depois discorrer. O que é exatamente o autismo? E de lá a gente já segue para os outros. Sim. O autismo, muitas pessoas ainda acreditam que é uma doença. Não é uma doença. É um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é uma formação cerebral que você vai ver e viver de uma forma um pouco diferente. E ele tem algumas características mais marcantes. Quando que a gente observa isso? Mais naquelas crianças ou adultos, né? Nos adultos pode ser diferente um pouquinho, mas nas crianças, o que a gente vai fazer? A gente vê muito... às vezes, o contato visual, né? Ele não tem ele tem mais um isolamento. Ele evita contato visual? Ele não fica olhando diretamente? Isso. Tem uns que tem um olhar paralelo, outros não olham mesmo. Você chama pelo nome aquela criança não te atende. Você tá ali, né? Cadu, nada. E pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser qualquer um, certo? Então, mas isso é um transtorno. É uma forma, né, do cérebro aprender diferente. Então, o que nós fazemos? Nós vamos lá e identificamos quais são os déficits para a gente poder reabilitar aquela criança e ensinar ela de uma forma mais adequada para ela poder vir ao mais próximo possível de uma criança típica. E tem níveis? Porque, tipo assim, vamos colocar, eu já vi crianças com autismo que acabam tendo crises em ambientes com muita gente, né? A criança ela não consegue ficar lá, eu já vi isso em diversos lugares. Até um tempo atrás era a mãe, né? A mãe, o pai achavam que estava fazendo birra, mas depois, com o aprofundamento aí da psicologia, dá para entender e identificar. Sim. Mas, então, no caso da Letícia, é um nível baixo, porque ela consegue desempenhar um papel dela como atriz. Sim. O que acontece, Cadu? Hoje a gente fala em suporte. Suporte 1, suporte 2 e suporte 3. As pessoas que têm o suporte 2 ou 3, grande parte deles não são verbais, tem uma dificuldade, precisam de muito mais apoio do que o suporte 1. O suporte 1, antigamente a gente falava sobre aquela síndrome de Asperger. São crianças que às vezes têm o nível intelectual dentro da média ou acima da média, certo? Eles não têm atraso de fala, então não tinha atraso de fala, não tem essas coisas. E o que acontece com os adultos com esse diagnóstico tardio? Nada mais são daqueles antigos síndromes de Asperger. Ou seja, eles vão ali com a capacidade intelectual, ele precisa de menos suporte, ele se mistura no meio das crianças. Então vai aparecer o quê? Aquela criança mais sistemática, aquela criança mimada, né? Aquela criança cheia de frescura, cheia de e não é. Na verdade, ela tem um transtorno ali, Sim, talvez. E pode ser sensorial. Então, por exemplo, não põe o pé no chão. Não, ele não gosta de pôr o pé. Ele não gosta de pôr o pé no chão? Qual criança típica que não gosta de se sujar, de rolar, de brincar? Todo mundo gosta, a molecada toda gosta. Quando você tem alguma coisa que dificulta aquilo, a gente precisa prestar atenção. Entendi. No caso, então, esse diagnóstico então, com a criança ele é mais fácil de ser produzido do que com um adulto? Porque como é que vai diagnosticar isso? Que às vezes eu fico em dúvida. Ela foi no psicólogo fazer terapia. Sim. E aí, de repente, durante a terapia, o psicólogo falou... Tá esquisito. Tem alguma coisa ali. Coisa diferente. O psicólogo ele tem que avaliar o paciente e identificar? O que acontece com esses diagnósticos tardios?
Então, esses meninos lá do suporte 1, que era os cheios de frescura, os mimados, que vão levando, né? Que vão, nossa, aquela pessoa muito sistemática. Não vamos chamar fulano não, porque a gente chama, fulano não vai para lugar nenhum. Ou então, não, ela gosta disso, daquilo. O que acontece? Vai passando. E de acordo com que a ciência foi melhorando, com que a ciência foi avançando, a gente conseguiu abrir um leque dentro do espectro. Então, essas características dos sistemáticos, né, daqueles que não gostam disso, não gostam daquilo, encaixaram ali dentro. Só que o impacto na vida de uma pessoa que viveu 40 anos, 50 anos... Ela tem 52. Não sendo diagnosticada é muito grande. Principalmente, e é diferente esse perfil de mulheres. A mulher, ela tem uma capacidade mais, assim, aguçada do que o homem. O cérebro feminino consegue imitar melhor. Então, ela camufla muito melhor esses, sabe, esses critérios. É quase imperceptível. Sim. Nesse suporte 1, sim. Só que o impacto vem. Então, por exemplo, existem mulheres que são tratadas anos com depressão, anos com bipolaridade, anos com TDAH. E, na realidade, elas têm. Mas o quadro base não é esse. O quadro base é um autismo. Olha. E aí, ó, você trata, você faz terapia, você, sabe? E a coisa não evolui. Como assim? A pessoa não melhora tá sendo porque... medicada, tá sendo medicada, tá tomando, tá fazendo as terapias e não evolui. Como não evolui? Porque tem alguma coisa que não tá legal. E isso que tá, aí que tá o impacto maior na vida de um adulto que, sabe... Porque é um peso. Eu falo que o diagnóstico, Cadu, ele é libertador. Ele tem um peso. Sim. Certo? Eu falo por minha experiência. Estava até conversando com a Nayara. Beijo, Nayara. A gente foi almoçar hoje, eu antecipei meu almoço. Eu estava até falando para ela, porque quando veio o diagnóstico de TDAH meu, eu fiquei muito mal. Eu fiquei uma semana ali falando, caramba, eu tenho um problema. Aí, na verdade, depois de um tempo, você não entende, eu não entendo mais como um problema, mas sim que agora eu sei o que eu tenho e vou melhorar. Sim. Mas até você chegar a essa maturidade, igual eu também sou atípica, né? Eu também tenho TDAH. Mas eu vou falar uma coisa, hoje, né, com todo o meu conhecimento, e quando você consegue entender o teu funcionamento, quando eu peguei também o meu diagnóstico aos 40 anos... foi um impacto muito grande. O teu foi 40 também? Foi. Eita, estamos podendo dar uma mão e foi a idade mundo, dos 40. Quando eu peguei esse diagnóstico, eu chorei também muito. Eu chorei igualzinho chateado. Uma criança. Não, eu chorei, foi um choro de libertação. Sabe por quê? Porque, tipo assim, o que eu entendi? Eu não sou burra. Sabe? Eu não sou incompetente. É verdade. Eu não sou fracassada. Eu tenho algo que eu preciso entender para que eu possa funcionar de uma forma legal. E hoje eu dou graças a Deus e eu amo o meu cérebro TDAH, porque eu só sou capaz de fazer todas as atividades que eu faço ao mesmo tempo e cuidar de todas as coisas que eu cuido, graças ao meu cérebro TDAH. Isso é curioso, porque, tipo assim, você vê, vamos voltar pro case aqui, né? Pro caso da Letícia Sabatella. Uma mega atriz, Sim. Né? Já fez inúmeras novelas. O fato de ser autista talvez pode ter potencializado a criatividade dela? Mas você viu ela dando entrevista que ela buscou, e assim, intuitivamente, mas ela buscou essa área porque ela já via, ela já sentia um déficit que ela tinha. De estar, o exercício, o esforço que ela fazia, às vezes, para receber convites dos amigos. Ela queria muito ir. Não é que não queremos ir, não é que não queremos estar juntos. É a dificuldade de estar. Por exemplo, vamos pensar, você está numa boate. Aquele jogo de luzes, para quem tem essa sensibilidade, ó, eu falo até arrepio. Autista, você né? entendeu? Não só do autista, TDAH também. TDAH também. Porque você tem uma sobrecarga sensorial. E eu já gosto. Sim, mas ó, não é todo autista e nem é todo TDAH que tem sobrecarga sensorial, que sofre essas demandas, entendeu? Você vê que tem crianças que amam, que estão ali, ó. E adultos também. É curioso você falar isso daí, porque pode até ser, eu vou até entrar em contato com essas duas pessoas lá. Eu fiz um curso recentemente de mentoria
E nesse curso teve uma conversa basicamente sobre quais são os maiores medos, o que te deixa frustrado, o que te deixa angustiado. E duas pessoas falaram lá, tinha umas 15 pessoas, duas falaram assim: em festa eu fico lá atrás. Eu não consigo ficar no meio da multidão. Sim. Talvez tenha algum transtorno ali. Sim. Né? Porque não consegue, aquela concentração, o cara Cadu, falando assim, ó, aquilo me deixa... Sim, e sabe? você quer estar junto com aquelas pessoas. São pessoas que você gosta, são seus amigos, às vezes seus familiares. Você quer estar junto, mas existe uma barreira invisível que te impede de estar ali. E aí, o que acontece? Vem os julgamentos. Ah, entendeu? O ser humano, ele é ótimo para julgar, mas para ajudar é o último a chegar com a mão. Infelizmente. Infelizmente. E as pessoas que têm esses transtornos, eu não tô falando para me colocar como vítima, não. Eu, né, não vou falar a palavra que eu pensei aqui, mas eu tô nem aí. Quiser estar junto comigo, vai estar junto. Quem não quiser, não tem problema. Mas hoje, porque você tem uma maturidade. Sim. Certo? E eu Agora, sei com quem eu posso contar. Isso, ao longo da minha vida. Eu me aproximei isso. de pessoas que me ajudaram a superar as dificuldades. Eu acho que é aí que entra aquele círculo de Rede apoio. de apoio. Rede de apoio. É a rede de apoio. Tem que ter? Sim, é fundamental, certo? Igual esses dias eu estava vendo, a gente estava conversando com alguns colegas, pai não é rede de apoio. Pai é o apoio ali direto, entendeu? Ele precisa estar ali direto. E a família precisa entender o que está acontecendo, conhecer esse transtorno, que seja o autismo, que seja o TDAH, que seja o TOD, que seja qualquer tipo de transtorno. Essa pessoa que é acometida, ela precisa desse suporte, dessa rede de apoio, e principalmente os familiares também, porque não pesa só para ela, pesa para um todo. Pesa muito. Tem aqui participação, Thiago de Montes Claros. O WhatsApp tá na tela, quiser fazer perguntas, se quiser mandar abraço, fica à vontade, mas ele tá fazendo uma pergunta. Thiago de Montes Claros, norte de Minas. Em qual lugar conseguimos fazer a carteirinha para pessoas com autismo? Cipiteia. Cipiteia? Cipiteia. Todo município tem ou é estadual? Eu não sei te dizer. Não, aqui em Varginha tem. Lá em Três Corações, eu acredito que também já tenha. Então, tem um movimento, assim, mas geral chama Cipiteia. Para que é essa carteirinha aí? Exatamente, para identificar. Sabe? Porque aí você vai lá e você faz a sua carteirinha. Porque, diante disso, vamos pensar, tem pessoas que não se incomodam, que tem autismo, que não se incomoda de estar numa fila, que não se incomoda de esperar, mas tem outras que já não dão conta. E como o autismo não tem cara, às vezes você vê aquela mulher ali, ela começa a se desregular ali, sabe? E a coisa fica, a ansiedade aumenta. Por quê? Porque vai aumentando aquela quantidade de gente, aquela fila, e quando eu olho pra você, frescura, quer passar na frente dos outros. Tá com pressa. Tá com pressa, sai mais cedo. Então vem aqueles comentários maldosos. Então quando você tem a carteirinha e agora tem o cordão de girassol, por que o cordão de girassol? Exatamente para identificar esses transtornos que não são visíveis. O autismo suporte 1 não é visível. O suporte 2, o suporte 3, sim, porque grande parte deles não é só o autismo. Vem comorbidades, vem uma deficiência intelectual, vem outros transtornos juntos, entendeu? Alguma síndrome. Entendi. No caso da Letícia, dessa atriz aqui, ela vai ter que ter acompanhamento ou por ter 52 anos já não há essa necessidade de tratar o autismo? Na realidade, a gente sempre precisa. Ela falou que ela faz terapia, então Sim. Ela já tem esse suporte. Porque é muito difícil você, principalmente, vamos pensar, ela viveu 52 anos se achando estranha, tendo as dificuldades, tipo assim, deslocada. Deslocada, eu não consigo encaixar em lugar nenhum. Por que todo mundo sai, todo mundo passeia, todo mundo fica uma coisa tão comum, tão corriqueira para a maioria, e para mim é tão difícil. Então a gente tem aqueles sentimentos. Aí vem a depressão, certo? Angústia. Muitos casos de suicídio, que é uma coisa muito triste. Por quê? Porque você vai perdendo o desejo mesmo, a vontade de viver. Cansa. Cansa. Como eu vejo muitas mães cansadas quando tem o filho, já é suporte 1, né? Muitas mães cansadas de falar assim, nossa, mas ele não tem cara. Você tem certeza? Ele parece.
eu escutei isso direto. Meu filho é autista. Ele é suporte 1, entendeu? Ele não tem cara. Não tem cara, né? Não tem. Sim. E autismo não tem cara mesmo. Ele já apareceu em muitos vídeos teus, sim, tá sempre sim. aparecendo lá. Tá, mas coloca ali, na lida, você entendeu? É complicado. É uma... Falta empatia das pessoas. Eu também acho. Sabe? Falta muita empatia. Eu acho que as pessoas deveriam julgar menos e estudar mais. A gente vira chacota. Eu tô virando chacota, até na minha família lá, a minha cunhada outro dia, não vai assistir porque tá trabalhando, graças a Deus. Minha cunhada outro dia, todo mundo tem. Isso. TDAH, todo mundo tem. Isso. Isso aí, uma outra fala. Virou moda agora. Virou moda e todo mundo tem. Isso. E eu vi a Letícia falando sobre isso. Ela também falou do autismo, sim, né? Sim. Modinha. Todo mundo tem, agora todo mundo tem. É modinha. Não, gente. Isso é uma coisa muito séria. Só quem séria. vive sabe sim. o perrengue que é. E o que acontece? Por que é importante ir atrás de profissionais especializados, capacitados para poder fazer esse diagnóstico? Porque hoje, na correria da vida, né, diária da gente, a gente quer colocar 72 horas dentro de 24. Então, a gente começa a ter esquecimentos, a gente começa a ter sintomas, às vezes de autismo, né, aquele autismo fake, ou então de TDAH. Mas esses critérios têm que estar presentes na sua vida para realmente se fechar um diagnóstico antes, lá na tenridade. Entendeu? Criancinha já tem que ter. Isso, você já tem que ter ali alguns critérios. Porque senão todo mundo tem TDAH e todo mundo tem autismo. Ô Kelly, uma última questão aqui em 1 minuto, que a gente já está encerrando esse bloco. Infelizmente a gente está encerrando a entrevista. Qual que é o risco de um falso positivo e um falso negativo, um diagnóstico errado? Infelizmente... Porque hoje deve ter muito, né? Tem. Infelizmente, existe infelizmente, um grande número de diagnósticos errados, sabe? Porque acaba que dentro da população onde que a gente vive, existe poucas pessoas que têm um esclarecimento, profissionais, escassos profissionais capacitados, né, especializados para poder, e aí acaba partindo por um achismo. E não existe achismo, existe critérios, né? Existe critérios que eles têm que estar ali dentro daquele critério para poder fazer esse diagnóstico assertivo. Para qualquer transtorno, para qualquer situação. Sim, qualquer um. Não adianta. E é uma equipe. Por exemplo, um neuropediatra, um neurologista vai encaminhar para outros profissionais capacitados também para fazer aquele, né? Investigar, fazer uma avaliação neuropsicológica, e é todo mundo junto ali para a gente poder ter aquele diagnóstico assertivo, que aquela pessoa já sofreu demais. Ela não precisa sofrer com mais alguma coisa, ou seja, um diagnóstico errado. Sim. Porque a partir do momento que você tem um diagnóstico, para você falar, não tem mais não, viu? Você já está taxado aquilo ali pro resto da vida. E quanto antes, melhor. Então, se você se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui, que a Kelly falou brilhantemente, vá buscar uma ajuda especializada, vá buscar uma pessoa que vai te orientar. Eu costumo a gente está desde de dezembro aqui com Fala Minas e eu falo sempre, terapia não é brincadeira, terapia não é uma coisa que você tem que deixar de lado. Tem que deixar de lado é o X-Tudo. Economiza no X-Tudo, contrata uma pessoa de qualidade, qualificada para te poder dar um apoio. Porque se a gente não tiver, e nessa era do burnout, nessa era que a gente está com esses diagnósticos saindo aí, a Rivilia, como é que ele está falando, questão de diagnóstico tem que ser o quanto antes. Então vá buscar alguém. Não fica parado não. Que quanto mais você ficar parado, mais a angústia vai aumentar. E eu falo isso por mim mesmo, que estou lutando todo dia. Sim, é uma luta por dia. É isso aí. Kelly, obrigado. Obrigada. Deixa tuas redes sociais, quem quiser te acompanhar. Hoje eu não vou errar, não. Hoje Kelly Rabelo, o Rabelo com 2 L's. Coloca na tela aí, vamos ver se a gente... Aê, show de bola. Tá certinho ali, né? Alô, Isso. @Kelly Rabelo com 2 L's. Kelly, muitíssimo obrigado, minha amiga.